Meu nome é Jennifer, tá? Eu moro. Tô com duas câmeras, não sei nem para onde eu tô olhando. Se eu tiver. Eu moro em São Paulo, capital. Tenho 32 anos e vivo com HIV há 32 anos. Ou seja, nasci com HIV, né? O que a gente chama tecnicamente de transmissão vertical. Quando o bebê, ele herda, como eu gosto de chamar carinhosamente, o HIV da mãe, né? Então, dentro toda a minha história, eu fui descobrir que eu vivo com HIV quando eu tinha 6 anos de idade, que foi quando a minha mãe veio a começar a ter complicações e cair doente da AIDS, né? Isso em 95. Eu tinha 6 anos em 95. E ela veio a falecer também. Lógico que eu acho que antes, né, é que eu era muito pequena, eu não lembro muito, mas antes eu acho que ela já vinha, né, tendo problemas e doente, porque é um Ah, caminho, assim, né, não é, eu gosto de ir falando a minha história e dando algumas informações, como, por exemplo, a diferença entre o HIV e a AIDS, né? boa, isso. Depois você dá uma explicada pra galera, que acho que muita gente se confunde. Exatamente, isso é legal, a gente ir falando e Isso. explicando junto. Então, por exemplo, hoje eu vivo com HIV. A minha mãe morreu em 95 de AIDS, né? Que o que acontece? O HIV é o vírus e a AIDS é a doença causada pelo vírus. Mas o que acontece? Quando eu tenho o vírus e eu não trato, eu não faço o tratamento, eu não, ou às vezes eu desconheço que vivo também com vírus. Por isso a gente fala da importância de se testar anualmente, né? O quanto é importante pessoas qualquer aí, todo mundo que tiver vida sexual ativa, que seja trans uma vez na vida, outra na morte. Faça o teste, entendeu? Porque a morte ela tá aí, entendeu? É. A vida e a morte estão sempre presentes em todo momento. Então, tá aí. Faça o teste. E o HIV é o vírus. E a AIDS, ela é quando você começa. Você tem o vírus, aí você não cuida. Então, você tem muitos vírus no seu corpo. Consequentemente, você abre a porta, que a sua imunidade baixa, você abre a porta para doenças oportunistas. E aí vem a toxoplasmose, as pneumonias e N outras coisas que te levam num quadro de AIDS. Aí Então você tem a, AIDS. então a AIDS quando a doença já está propagada no corpo. Aí seria É, isso, isso. né? A AIDS, ela é a doença. O HIV, ele é o O vírus vírus. causador da AIDS. Me explicando melhor. O vírus causador da AIDS, tá? Então, uma coisa que eu gosto de dizer aqui, eu vivo com o vírus, eu falo, hoje eu vivo com o vírus, mas um dia eu já tive AIDS, por exemplo. Por quê? Eu tive Ah, muitos vírus no meu corpo de HIV, 4 milhões, para falar muito, são 4 milhões, um CD4, que era a minha defesa, de zero, nulo, e aí eu vinha tendo pneumonias. Não tive outra doença oportunista mais chata, como toxoplasmose, tuberculose, essas coisas, mas tive pneumonias. Tipo, várias, assim, uma atrás da outra. nossa. E mas eu ainda considero que eu tive privilégio, que isso foi um grande privilégio, porque 4 milhões de cópias é assim, da cabeça aos pés, entendeu? É muito Ô, vírus. Jê, deixa eu perguntar. Tem uma diferença do você que nasceu e quem pega, contrai? Tem uma diferença? Não, diferença, você diz como, assim, o vírus, uma coisa parecida? É isso. Você Não. tem. Não, é igual. A única diferença é a forma de transmissão mesmo. Tá. Tem também a galera que pode pegar por drogas injetáveis, né? Que é bem chato. É. Tem vários meios. Conheço pessoas que pegaram por transfusão de sangue antigamente, né? Que não Antigamente tinha se fazia com bastante. sangue. Tinha bastante. Sim, tem um amigo da minha idade, tem um amigo um pouco mais novo, amigos, né? Tipo, várias pessoas que eu conheço, não é uma só, uma ou duas. Porque eu conheço muita gente, então, tipo, tem várias histórias. Tem por transmissão por drogas também. Mas aqui, Tá. vou continuar que eu. Com 6 anos você ficou sabendo, é isso? Isso, com 6 anos, quando a minha mãe faleceu, né?
Ela teve uma toxoplasmose no cérebro, e aí ela ficou doente, foi para o hospital, tal, e faleceu. Aí, pá, deu AIDS. Morreu, né? Toxoplasmose. Viram lá que ela tinha o vírus do HIV, muitos deles, então AIDS, ok. Foi eu e meu pai fazer os exames, para fazer teste também, né? Para ver quem tinha. O meu deu reagente, que significa que eu vivo com HIV, né? E o dele deu não reagente, que é que ele não vive com HIV. Isso é outra coisa legal que eu quero contar aqui também para vocês. E aí, depois disso, né, Semente, aí acontece toda uma vida, toda uma adolescência, todo o primeiro amor, quando a gente perde a virgindade, tudo o que acontece, vários caos psicológicos dentro da nossa cabeça, assim, sem sombra de dúvidas, isso. Uma adolescência, uma juventude, assim, bem caótica. Primeiro, sem mãe, né, porque, tipo, minha mãe É. faleceu e já não tinha mãe. Meu pai, estrangeiro, sabe, tipo, e naquela época, em 95, não tinha medicação no SUS. A gente tinha que comprar a medicação. Nossa, Então, era uma bala. era uma Era uma bala, dessa. era uma bala. Meu pai fala assim, coisa de US$ 3.000 por mês, Puta, mano. a Nossa. medicação. Ele fala que ele pagava isso, né? E tudo naquela época, como eu posso te falar, eu costumo dizer que, gente, desculpa, tá? Eu já quero pedir desculpa pra turma que assiste, que vai assistir, que tá assistindo. Se eu falar alguma coisa que pareça assim, sei lá, às vezes tem alguém que descobre agora que vive com HIV e fica muito chateado com alguma coisa que eu falo, sabe? Eu acho que eu sou insensível ou coisa assim. Eu gosto sempre de deixar, de lembrar que eu vivo há 32 anos, vai. Há 25, há 20, 24 anos que eu me conheço vivendo com HIV. Então, você que descobriu hoje, eu tenho 24 anos e eu já passei por N crises e N situações ou coisas que já me levaram a chegar num estágio hoje de estar falando do assunto com humor, entendeu? Não é simples, não foi um caminho simples. E também não é chacota, também, pelo amor de Deus, né? Tipo, eu falo em primeira pessoa. E eu sempre digo que o humor salva, né? Então isso me ajuda muito, assim. O que eu tava falando, amigo? Você me ajuda, que eu sou meio doida. Eu vou esquecendo o negócio, Não, você falou você tava na parte da adolescência, né? adolescente. Foi meio Tá, caótica. E eu imagino que foi, deve ter sido foi mesmo. caótico. Então, aí eu tomava o remedinho lá tal, e não tomava, que essa é a questão, né, de uma pessoa que nasce ou que passa por todas as fases da vida, parará, parará, ainda ter que lidar com preconceitos que você nem entende por que que eles acontecem, sabe? Tipo, eu com 10 anos, eu nem sabia o que era sexo, mas eu percebia o olhar de nojo das pessoas ao meu redor, sabe? E pessoas próximas até, não digo que são pessoas na rua, porque as pessoas na rua não sabem, não tá, nunca Sim. teve escrito na minha testa, né? E não tem eu não sou, não tem algo diferente em mim que defina que eu vivo com HIV. Então, muito menos hoje, que eu tenho quase 100 quilos, né? Então, gordinha. Tem aquele estigma, né? Que a pessoa que vive com HIV é magra, e com aquela tipo, a Isso. capa do Cazuza, né? Aquela cara do Cazuza, naquela capa da Veja. As pessoas olham assim e acham.